oportunidade de compra. Qualquer correção hoje é oportunidade de compra. Quando eu vendo, sobe. Quando eu compro, cai. Quando eu vendo, sobe. Tentou fazer a correção profunda, mas olha só, ele ignorou totalmente outra queda, ele simplesmente começou a subir. Ontem aconteceu, né, da manipulação do mercado de criptomoedas, aquela busca de liquidez bilateral gostosa, e o pessoal falou que o Bitcoin afundou. Aí eu olhei aqui pro gráfico, o Bitcoin não afundou porra nenhuma. Eu não vi nada de afundada, na verdade, eu vi uma manipulação que é uma busca de liquidez bilateral, o mercado continua subindo, tendência de alta infinita ainda segue, com correções brandas até. A gente vai ainda ter uma correção mais profunda, com certeza, ao longo desse ano. Mas para quem está preocupado hoje com a aprovação do ETF, que pode acontecer entre as 16 e 17 horas da tarde de hoje, ou não, ou pode não ter aprovação, eu vou falar para mim aquilo que eu acredito que é a melhor forma de você analisar o mercado, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as tendências de novo. Acho que isso pega muita gente, né? Pouquíssimas pessoas sabem o que que é uma tendência no mercado, sabem avaliar uma tendência, sabem pegar uma probabilidade de uma tendência. Eh, e hoje a gente vai falar então sobre as tendências, independente das notícias ou não, independente de aprovação da SEC ou não. Tudo é utilizado das mais diversas formas por, principalmente empresas que fazem notícias, para tentar manipular o mercado. A gente já falou isso várias vezes ao longo dos últimos meses aí, que o smart money controla o mercado através da manipulação em massa. Tá todo mundo atento à aprovação da ETF. Eu vou ser bem sincero, eu tô cagando e andando para isso, se vai aprovar ou não vai aprovar o ETF no curto prazo. Porque em algum momento vai sim ter aprovação, em algum momento vocês vão ver mais países adotando o Bitcoin como uma moeda alternativa à moeda estatal. As coisas vão continuar andando para frente, as coisas vão continuar se valorizando. Vamos lá. Então, basicamente é isso, tá? Eu tô nem aí para absolutamente nada de preocupado com relação à notícia ou não de ETF. Essa é a grande verdade. O que eu tô preocupado é ver topos e fundos ascendentes acima das médias. Ponto. Não interessa o que acontece no curto prazo. Me importa se eu estou exposto a um ativo que está dando valor ao longo do tempo, certo? Média 200 apontando para cima, aqui ó, média 200 apontando para cima é alta, independente das correções que a gente for ver ao longo do caminho, se a correção, e tem cara de que a correção pode ser no primeiro trimestre agora, tá? Se a correção acontecer aqui, o mercado voltar, o Bitcoin voltar a valer 38, 35, 32, 28, não importa. Certo? É oportunidade de compra. Qualquer correção hoje é oportunidade de compra. Por quê? Porque para mim a média 200, que é a média principal do ativo no longo prazo, é onde mais a riqueza, a riqueza ela vive na média 200 aqui, tá? Por quê? Porque enquanto a média 200 está apontando para cima, cara, qualquer coisa que corrigir, qualquer queda que tiver pela frente, qualquer correção é oportunidade de compra, é oportunidade de melhorar o preço médio, independente se ele vai testar os 30.000 novamente ou não, independente se ele vai cair até a média 200 ou não, independente se ele vai para 28 ou não. Qualquer coisa, na minha opinião, é oportunidade de compra, tá? E é uma luta contra o tempo, não contra o preço. E uma coisa que é muito importante que as pessoas sempre falam, né? Porra, e a STX, a ST já todo dia que eu falo sobre uma cripto acontece um fenômeno, que é o seguinte: a altcoin sobe ou a determinada cripto sobe porque ela está fazendo um rompimento de alta. No outro dia ela dá uma correção, uma pequena correção do dia anterior. Nessa pequena correção do dia anterior já começa a aparecer o pessoal com preocupado com o preço estar supostamente caindo, certo? Mas isso o que que é essa preocupação? É a ausência de conhecimento e de calma e de tranquilidade de saber o que que é uma tendência. É uma tendência de alta, o mercado anda em ondas. Então, se você compra aqui, por exemplo, se você comprou aqui, então vamos imaginar que você comprou no dia 5 de dezembro, você comprou Bitcoin
e o Bitcoin estava valendo aqui, tá, os $44.600. E aí passou uns dias, o mercado lateralizou um pouquinho, foi para 43, depois foi para 44.500, aí foi para 43, aí foi para 44.500 de novo. Aí pum, chegou aqui, deu aquela busca de liquidez aquele domingo, né, $39.000 por unidade, tá. Cara, para o cara que não entende de tendência, ele vai achar que aqui o mercado vai derreter sem parar, que o mercado vai a zero. Dá uma sensação que o preço vai cair num buraco vazio e vai tirar, o mercado vai tirar todo o teu dinheiro. Mas na verdade, não é o mercado que tira o teu dinheiro, é as decisões que tu toma perante aquilo que tu tá enxergando naquele momento. Então, como naquele momento não dava para enxergar o futuro, agora com o replay a gente consegue enxergar o futuro, o que que acontece, né? Na verdade, o mercado estava apenas lateral para continuar o quê? Subindo, com buscas de liquidez como essa daqui, com buscas de liquidez como essa primeira aqui. Então, esse domingo, aí teve esse outro dia aqui que também buscou liquidez muito forte, até 40.000, certo? Então, se você toma decisões, né, baseado numa coisa que você não entende que é a tendência, quando o mercado lateraliza, a lateralização nada mais é do que você ser triturado pelo mercado. Por quê? Porque você fica com aquela frustração. Cara, quando eu compro cai, quando eu vendo sobe. Quando eu compro cai, quando eu vendo sobe. Quando eu compro cai, quando eu vendo sobe. Então você fica nessa frustração. Mas ao mesmo tempo você tá, além de mexer no dinheiro o tempo todo e gastar com taxas de venda e compra, venda e compra, venda e compra e ficar mexendo todo dia, você tá perdendo a tendência de alta, que se mantém, mesmo com os dias de queda. E geralmente é o seguinte, dentro de uma tendência, a tendência ela dura meses, tá, pessoal? A tendência pode durar meses, certo? Então o que acontece, ó, a tendência aqui, ó, você tem a tendência, tá? Começou o mercado a subir, entrou em tendência de alta, tá? Vamos primeiro assim, ó, supostamente o mercado estava caindo, tá? 2022, mercado caindo, caindo, caindo. Chegou 2023, o BTC ele começou a iniciar uma lateralização em fundo, tá? Depois ele teve o rompimento. Depois ele ficou rompendo a alta, lateralizou por 5 meses, tá? Nesse período, inclusive, eu achei que ia ter reversão, não teve. O mercado subiu, né? Tá? O mercado subiu. Agora nós estamos exatamente nisso aqui, nessa perna aqui, ó, tá? Nessa perna aqui, tá? Então, como é que funciona uma tendência, né? A probabilidade maior é sempre vem à esquerda do movimento da lateralidade. Então vamos pegar aqui, nós temos a lateralidade, nós temos a lateralidade, tá? O que que acontece? Nós estamos em tendência de alta ou de baixa, tá? Bom, se o mercado estava subindo, ele lateralizou acima das médias, ele segurou as médias, embora tenha quedas grandes, ó, como essa daqui que caiu de 38 e parou lá em um dia em 35 e fechou o dia em 36, apesar desses movimentos mais bruscos, percebam que é uma lateralidade para o mercado continuar subindo. Então, geralmente, quando temos a lateralidade acima das médias, qual é a maior probabilidade? De continuar subindo, tá? Então, é de continuar subindo, certo? Só que nós temos buscas de liquidez de curto, médio, de curta duração, de média duração e de longa duração. Então, por exemplo, é muito normal, depois de uma sequência de períodos laterais, dentro de uma tendência, nós temos a tendência curta, lateralidade curta, uma alta forte aqui. Aí uma lateralidade curta, alta forte aqui. Aí tem uma lateralidade aqui. Essa lateralidade ela vira uma lateralidade, uma correção média. Então, ou seja, ela cai por mais tempo. Mas ela respeita lá algum fundo anterior, algum suporte ela vai respeitar. E aí, essa é a contagem de ondas que o pessoal fala, né? 1, 2, 3, 4, 5, ABC, corretivo. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó,
Qual é o grande problema da contagem de ondas, né? Se a gente fosse fazer uma contagem nessa época aqui, nessa época aqui, nessa época aqui, quando não tinha o futuro ainda mostrado pra gente. Olha só que interessante, aqui lateralizou, subiu, lateralizou, subiu, fez uma correção mais profunda, certo? Volta a subir forte. Então, lateralidade em queda, volta a subir. Então, correção profunda, correção curta, tá? Então, o mercado ele sempre vai saindo disso. Ele sai de uma correção curta para continuar subindo, sai de uma correção profunda para continuar subindo, certo? E aí aqui, por exemplo, aqui, se eu fosse fazer contagem de ondas, olha só como é um problema a contagem das ondas de Elliott. Sabe por quê? Porque contagem de ondas de Elliott não funcionam perfeitamente, pois você não tem como prever se esse é um movimento de uma onda 1 inteira ou se isso daqui é o movimento da onda 1. Então, supostamente aqui era onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Supostamente agora teria que ter A, B, C corretivo. Teria que ter um quê? Um A, B, C corretivo. Então, naquela época, daria para desenhar mais ou menos isso, um ABC corretivo, uma correção mais profunda ainda, uma mais longa ainda, né? Mas o mercado não fez isso, o mercado andou de lado, ele fez um movimento de ameaça de baixa, tentou fazer a correção profunda, mas olha só, ele ignorou totalmente outra queda, ele simplesmente começou a subir